Bom dia, como vão todos? Tudo bem? Espero que todos estejam bem e que todos estejam tendo uma ótima manhã de domingo. Eu quero conversar com vocês sobre um pouco da nossa realidade. Vivemos em tempos difíceis. Nunca antes em meus quase 57 anos presenciei tamanha ameaça à paz, à segurança e à vida. Em outros tempos, nossos antepassados experimentaram guerra, revoluções, crises. Em diversos países, na atualidade, ainda se observa o caos espalhado pelo mundo. Fome, violação dos direitos civis, violência, opressão. Talvez tenha vivido minha vida toda numa bolha, não sei, acreditando que estudo, trabalho, disciplina, família, conquistas, o conceito de construção de uma vida, planos, alvos, objetivos, meios, e que isso era totalmente previsível. Na verdade, sempre tivemos consciência de que o mundo era imperfeito, mas na nossa imperfeição ainda podíamos sonhar, buscar, realizar. E agora temos a impressão de que a nossa imperfeição, como seres humanos habitando nesse planeta, atingiu um nível nunca antes imaginável. Medo, desemprego, morte, caos, incertezas políticas, econômicas, sociais. Mas será que nós devemos desanimar? Mas será que já estamos derrotados? Será que ainda há lugar para esperança, para felicidade, liberdade? A Bíblia diz que sim, e eu vou te mostrar onde e como. Mas antes, eu gostaria de expor 3 argumentos que talvez sirvam de base para contextualizar a humanidade e a divina providência. Vamos lá. O primeiro fato inconteste que eu queria compartilhar com vocês, é uma verdade absoluta, é que todo ser humano é pecador. Somos todos imperfeitos. A Bíblia diz em Gênesis que, depois da queda de Adão, todos os seus descendentes eram imperfeitos. Eram mortais, pecadores. Em Gênesis capítulo 5, do versículo 5 até o 32, a gente vai observar uma lista enorme da descendência de Adão, desde Sete até Noé, e a gente vai observando que eles todos morreram, como isso não era o plano original de Deus, né? Romanos 3:23 reitera este conceito para aqueles que haviam se esquecido. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, diz lá no texto. Ou seja, você é pecador e imperfeito. Eu sou pecador e imperfeito. Aliás, as pessoas que frequentam os encontros lá de oração de casa, já me ouviram dizer isso mais de uma vez. Prepare-se, eu sou pecador e imperfeito. Se eu não pisei na bola com você ainda, prepare-se, aguarde, porque é só uma questão de tempo que eu vou fazer isso. Por quê? Porque somos todos imperfeitos. E isso nos leva ao segundo fato inconteste. A segunda verdade absoluta é que o mundo é caótico. Em contraste com isso, vemos que a criação de Deus é perfeita. Olhe para o universo. Vida, diversidade, o universo é organizado, funcional, estruturado, toda a criação, tudo que funciona, criado por Deus ao seu redor, funciona de forma perfeita. Do sistema solar aos ciclos das estações, da reprodução humana ao simples trabalho de uma abelha fazendo mel, o desabrochar de uma flor, as cores, os aromas, tudo é perfeito. Mas nós, que somos imperfeitos, corrompemos tudo isso. O bem à mercê do mal. Você vê a criação perfeita de Deus
sendo corrompida por nossas ações, porque nós somos imperfeitos. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Essa é a condição do mundo. Olha a história. Ezequiel diz que a prostituição, a lascívia e toda sorte de abominações haviam tomado conta de Israel. Se a gente for voltando na história da humanidade, sempre vai observar exatamente isso, que o mundo é caído, que o mundo é desestruturado, que o mundo é desorganizado, que a vida é ameaçada constantemente por nossas escolhas, por nossas ações, né? Em Gênesis 6,13, Deus disse a Noé: farei perecer toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Você acha que está pior hoje do que já foi no passado? Não. Sempre foi violento, sempre foi caído o nosso mundo, né? Por quê? Porque a nossa natureza, como disse antes, é pecaminosa. Se voltarmos mais para o princípio ainda, lá em Gênesis 4:8, havia apenas 2 irmãos, os filhos de Adão e Eva. Caim assassinou Abel. Ele matou seu irmão. Eu quero que você entenda, por causa do nosso pecado, o mundo é caído e é caótico. E embora muitos culpem a Deus por isso, a verdade é que nós estragamos tudo. Se nós só tivéssemos olhar para a humanidade caída, eu tenho certeza que seríamos as pessoas mais deprimidas, infelizes e desesperançosas do planeta. Por isso, eu preciso compartilhar com você a divina providência. Tão real e tão verdadeiro quanto a trágica condição humana, frágil, pecadora, nós temos a natureza ativa de um Deus amoroso que se importa conosco. Em Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17, nós lemos: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é bom. O que Tiago está dizendo é: não se engane, Deus é bom. Tudo que é bom veio de Deus. E esse caos que você vê no mundo é obra humana. E este é o terceiro fato em conteste. Deus é bom. É isso que traz paz aos nossos corações, esperança para as nossas almas. É isso que nos permite sonhar, rir, construir, buscar, acreditar. Deus existe, Deus é bom, e apesar da nossa pecaminosidade, Deus nos ama e intercede para mudar a nossa realidade. Deus proveu livramento para Caim numa terra distante, foi lá e arrumou a situação, protegeu para que ele não fosse, morto, perseguido. Deus poupou a vida de Noé e sua família, garantiu a continuidade da sua linhagem. Deus levantou Moisés para libertar todo o seu povo judeu que estava cativo no Egito por 400 anos. Preparou para eles uma nova terra que manava leite e mel para que eles pudessem se instalar. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele. E Jesus prometeu: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Isso ele disse lá na última ceia, em João 14. Agora, meus amados irmãos, expus para você 3 fatos incontestes. Somos pecadores, todos. O mundo jaz no caos. A divina providência age por nós. 3 verdades. Me cabe mostrar agora de que forma podemos viver neste mundo
renovados no espírito, cheios de vida, esperança e, claro, felizes, bem-aventurados em tudo que a gente for fazer, porque isso é possível, isso é previsível, isso é calculado por Deus. Deus não nos condenou a vivermos vidas lastimáveis. Deus nos promete vida em abundância, vida com felicidade, vida rica, vida espiritualmente renovada, que nós possamos viver de cabeça erguida, de coração cheio, porque Deus é esse Deus ativo, amoroso, que intercede por nós e modifica a nossa realidade. Mas para a gente conseguir, a gente precisa de uma coisa. Eu vou ler para vocês 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Nós lemos lá. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A doença, o medo, o desemprego, mesmo a morte, são temporários. Tudo isso é passageiro. E o segredo é desvie o seu olhar das coisas do mundo, dos problemas, e foque no que é eterno, no que é espiritual, invisível aos olhos do mundo, mas claro e visível para quem tem fé. Foque em Jesus Cristo. As suas palavras, foque nas palavras de Jesus, nas suas promessas, nas suas obras, na sua ressurreição. Olhe para Jesus. Tem um cântico que eu gosto muito e que me levanta toda vez que eu estou abatido, cansado, desanimado, que é mais ou menos assim. Desculpa, eu vou me atrever. Fixe seus olhos em Cristo, Consumador e Autor da fé, que em troca da alegria suportou a cruz por você. Estas palavras foram extraídas do livro de Hebreus, capítulo 12, os versículos 1 a 3, onde nós lemos: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e o mundo está repleto de pessoas que conhecem a verdade, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Hebreus 12, 1 a 3. Olhe para Jesus, olhe firmemente para o Consumador da fé, Autor e Consumador da fé. Olhe para Jesus. Então, como viver nesse mundo de cabeça erguida e feliz? O texto diz: desembaraçando-nos do pecado,
Somos pecadores, mas não precisamos viver no pecado. Podemos nos desembaraçar do pecado. Ele nos assedia diariamente, mas desembaraçando-nos do pecado, sejamos livres, libertos. Não deixe que o pecado te prenda nas redes, nas armadilhas, de você cair em tentações e agir como o mundo age. Romanos 12 fala sobre renovar a mente, o entendimento, né? Não se conformar com o mundo, não se tornar parecido com o mundo. Conformar é dar forma parecida, não imite o mundo. Desembarace-se dos pecados, se liberte do pecado e viva uma vida sem pecado. Corra com perseverança. Tem uma gincana que a gente fazia na escola e tinha duas tarefas assim que eu achava fabulosa. Uma delas era você vendava os olhos e tinha que correr com os olhos vendados, né? E a outra tem aquela corrida do ovo na colher. Na verdade, a nossa vida é assim. A gente deve correr, né? A gente necessita trilhar nosso caminho com fé. E só com fé nós podemos correr assim. Só com fé nós podemos andar num mundo tão tumultuado e correr com perseverança. Com fé. Encha-se de sua fé e olhe para o que é espiritual e corra com perseverança a carreira que te está proposta. Mas isso só é possível olhando firmemente para Jesus Cristo, que é o que o texto diz. Eu tenho certeza de que, assim como eu, você vai recuperar a sua alegria de viver e a esperança de dias melhores se você fizer assim. Meus irmãos, que o Senhor Jesus renove dentro de cada um de vocês a fé, a esperança e a alegria de viver. Cientes de que Deus já tomou a divina providência para nos resgatar do vale da sombra da morte e nos transportar para o reino do Filho do seu amado Jesus Cristo. Ótima semana. Deus te abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.